Você sabia que existem algumas situações em que aplicar calcário pode ser pior do que não aplicar nada? No vídeo de hoje a gente vai falar exatamente quais que são essas principais situações. Agora o AgroBrasil conta com uma plataforma completa de treinamentos do agro. Você pode escolher o que quer aprender no seu tempo e no seu ritmo. Os treinamentos são com base em situações reais que nós vivemos no nosso dia a dia da consultoria. Cada aula é focada em resolução dos principais problemas do campo. E você ainda tem 7 dias de garantia total para testar a plataforma. Você ainda tem uma comunidade completa onde você pode oferecer o seu serviço e se conectar a novas pessoas. Para você conhecer mais e fazer parte, clique no link disponível na descrição. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Tudo certinho, tudo pareio? Então já chega aí e deixa o like, já se inscreva aqui no canal, toda aquela coisa, porque assim você nos ajuda a trazer mais conteúdo agro para o YouTube. Muito bem! Então, olha só, fica comigo até o final, porque a gente separou aqui algumas principais situações em que aplicar calcário pode ser muito ruim para o seu solo. Inclusive, trazemos aqui alguns casos reais para a gente refletir. Vamos começar então, galera. Olha só, primeiro de tudo, calcário é um produto essencial para a agricultura moderna. Eu estou numa cidade aqui chamada Francisco Beltrão, ela fica no sudoeste do Paraná. A colonização começou um pouco tarde, em 1950, 1960, aqui as terras agrícolas. Produtores, eles vinham com uma lógica extrativista. Então eles plantavam, né? Depois plantavam de novo, com muita pouca prática agrícola, assim, mais moderna, como a utilização de calcário ou utilização de adubo mineral sintético. E aí o que aconteceu? Muitas áreas, agricultores, uma área de mato aqui na região sul, tem alta matéria orgânica, tem bastante nutriente, naturalmente. Com o passar dos anos, o que vai acontecer? Você vai esgotar esse teu solo, vai ficar mais ácido. Isso aconteceu em muitas áreas, muitos pequenos agricultores acabaram abandonando a atividade, indo para a cidade, justamente porque ele não conseguia mais boas colheitas, porque o solo dele tinha se acidificado ao longo do tempo. Então, o processo de calagem, de correção de acidez, veio para transformar a agricultura realmente. Por quê? Veja só, esse gráfico aqui ele já é um pouquinho mais desatualizado, já tem conceitos um pouco mais modernos, mas eu estou mostrando para vocês porque é bem visual. Então eu tenho uma faixa de pH que é ideal para o desenvolvimento das plantas, desenvolvimento radicular e etc, que é mais ou menos 5,5, 6, porque eu vou ter o alumínio que já não vai ser um impedimento, já não vai estar tóxico, né? E eu vou ter a máxima disponibilidade dos outros nutrientes, o que acaba sendo muito bacana para a agricultura. Eu devo colocar esse calcário, né, quando necessário, 3 meses antes de plantar para dar tempo de reagir. O calcário reage no solo a partir da água. Se não tiver água, não tem reação do calcário e de nenhum corretivo. Eu já gravei um vídeo aqui no canal falando também sobre isso. Primeiro de tudo, vamos lá, anote aí, pessoal. Doses baixas. Por que, Jonathan, doses baixas? Vou imaginar solo argiloso. Solo argiloso tem um conceito interessante em fertilidade chamado poder tampão do solo. O que é o poder tampão, Jonathan? Isso aí é questão de concurso público, isso aí cai muito em prova de faculdade, etc. Que é o conceito do seguinte: é a capacidade que um solo tem de resistir à alteração de pH. Basicamente seria isso. Isso mostra bem nesse gráfico. Eu tenho o pH e eu tenho então a quantidade de carbonato de cálcio aplicado em centimol de carga ou toneladas por hectare. Veja que eu tenho, por exemplo, regossolo. Regossolo é um solo muito incipiente, um solo muito arenoso, um solo de baixa matéria orgânica. E eu tenho aqui um solo com becambe, com latossolo vermelho escuro também, solo aqui da região sul, por exemplo, tem muito latossolo vermelho. E tá vendo esse gráfico? Eu preciso de mais carbonato de cálcio para alterar o pH. Quer dizer que esses solos aqui, o latossolo com becambe, que eu não vou entrar em detalhes nessa questão, porque senão ficaria um vídeo muito longo, mas eu preciso de mais carbonato de cálcio para alterar o pH. Quer dizer que ele tem um poder tampão alto. Esse regossolo, solo mais arenoso, um neossolo, por exemplo, região nordeste, que a gente atende muito aqui na consultoria, ele tem um poder tampão baixo. E em termos práticos quer dizer o quê? Eu preciso de doses menores com frequência mais alta. Então assim, às vezes 1,5 tonelada nesses solos com poder tampão mais baixo, perfeito. E eu tenho então solos com poder tampão mais alto que eu vou precisar de doses maiores com uma frequência menor. Então a cada 3, a cada 5 anos muitas vezes. Por isso que a gente coloca uma regra assim que não é muito bem estabelecida e aí cada profissional de fertilidade do solo trabalha de uma maneira
que solos argilosos a gente vai fazer a calagem a partir da necessidade de 2 toneladas por hectare. Então, se for necessário 1 tonelada, meia tonelada, a gente não aplica naquele ano, nesse quesito de solo mais argiloso, que tem uma matéria orgânica mais alta também. Solo arenoso, que é uma realidade de boa parte do Brasil, solo de cerrado, solo do Nordeste também, que é mais arenoso, a regra a gente traz um pouquinho para baixo. Então, 1 tonelada por hectare, eu vou ter efeito positivo. Por isso que às vezes algumas pessoas me falam o seguinte: Jonathan, apliquei calcário e não tive efeito, não funcionou. Por quê? Calcário para aplicar tem que ter alguns critérios. Um é a dose. Segundo é analisar se de fato o teu solo precisa de calcário. E aí você unindo esses fatores, você sabe se aplica ou não. O custo vai além do produto, mas também nós temos que incluir o operacional, né? A questão do frete, produto e tudo mais, mão de obra, trator, óleo diesel, até mesmo depreciação. Então, por isso que dose muito baixa não vale a pena. Seria melhor você jogar para o outro ano, porque aí você teria um melhor aproveitamento desses recursos e uma probabilidade maior também de você ter um efeito positivo. Então, doses baixas, se for muito baixa, deu lá, 600 quilos, 700 quilos, não aplica esse ano. Deixa para o próximo, porque você aplicar esse ano vai ser um desperdício de dinheiro. Para o equilíbrio de base, vamos lá. Esse é um tema interessante que eu já queria tratar com vocês, que é o seguinte: muito se fala da relação cálcio e magnésio, 3:1, perfeito? Ou 5:1. Porém, muitas pessoas elas acabam ficando muito fixa essa relação 3:1, 5:1, e acabam se esquecendo da concentração do nutriente no solo. Para solos tropicais, é muito mais importante a concentração do nutriente em si do que a relação. Não quero dizer aqui que a relação não seja importante. Veja só, aqui eu tenho, por exemplo, uma deficiência de magnésio na cultura da soja. O magnésio, como vocês sabem, que acompanham aqui o canal, é um macronutriente muito importante, principalmente pela sua constituição da molécula da clorofila. Agora, escolher um calcário ou aplicar calcário especificamente pensando nesse equilíbrio de bases não é uma boa pedida. Então a gente deve aplicar calcário, que é um corretivo de solo, principalmente pensando na neutralização do alumínio, que é tóxico, elevação também do meu pH e uma saturação de bases mais adequada. Então vamos pensar que você tem uma relação de 7, de 8:1 de cálcio e de magnésio, você queira aplicar um calcário dolomítico. Não é a melhor opção. A melhor opção seria você utilizar um outro produto à base de magnésio para fazer aquele trabalho. Seria muito mais eficiente e muito mais prático. Número 3, culturas pouco responsivas. Sim, tem culturas que eu não vou ter uma boa resposta à aplicação de calcário. Coloquei o caso aqui, inclusive essa aqui é uma área da consultoria, de mandioca. Mandioca dificilmente a gente vai recomendar calcário, mas sim, tem solos muito extremos que nós podemos, para a mandioca, recomendar calcário. Está um caso aqui para vocês. Aqui, às vezes, a gente pega áreas de abertura em região de cerrado, que eu tenho uma saturação por base de 13%, de 14%, então muita pouca base, e então é necessário fazer essa correção, mas elas são pouco responsivas. Aqui para a região sul, solos mais argilosos, de regiões mais frias, dificilmente você vai aplicar calcário para a cultura da mandioca. Mas agora, nesse caso aqui, saturação de 13%, 15%, 20%, aí a gente aplica. Porque a saturação crítica, a saturação desejada, aliás, para mandioca é de 50%, o V% lá é de 50% para mandioca. E eu faço uma correção a partir de 40%. Inclusive, várias literaturas já apontam que eu aplico principalmente calcário para mandioca pensando em suprir cálcio e magnésio. Mas esse é um caso específico, não é uma regra padrão para todas as culturas. Existem outras culturas também de baixa responsividade, por isso que é interessante a gente estudar nutrição de cada cultura. Número 4, fornecimento de cálcio e magnésio. Jonathan, calcário fornece cálcio e magnésio? Fornece, é verdade. Mas não é o critério fundamental para recomendar calcário. Então, se eu recomendar calcário só pensando em cálcio e magnésio, eu posso dar um tiro no pé, ou alcalinizar o meu solo, etc. Mas, se eu precisar, por exemplo, fornecer cálcio, eu posso utilizar um nitrato de cálcio, eu posso utilizar um super simples, e tem cálcio também, né? Existem outros produtos, cama de frango, tem 11%, 14% de cálcio, né, na sua composição, geralmente, principalmente de frango de corte, que
Entre os lotes, eles aplicam um cal virgem hidratado, né, um cal hidratado, e aí o cal hidratado é óxido de cálcio, vai ter um efeito corretivo também, por isso que áreas onde é aplicado muito a cama de frango ao longo do tempo, ela tem um poder de tamponamento de solo muito alto. Então assim a gente deve prestar atenção nisso e é um produto que pode sim ser utilizado para fornecimento de cálcio. Magnésio, nós temos também algumas opções, como é o caso do sulfato de magnésio, a polialita, que tem uma empresa aí no Brasil que está explorando também, que é um mineral que tem magnésio de alta solubilidade. Eu tenho o super simples, que tem cálcio e tem enxofre. Eu tenho o super triplo, que tem cálcio. Dentre outros produtos, como o sulfato de potássio e magnésio, outros produtos compostos que eu tenho magnésio na sua composição. Então, se eu quiser fornecer cálcio e magnésio, existe uma infinidade aí de produtos disponíveis no mercado. Às vezes na nossa região não tem, mas existem alternativas, né? Sem análise de solo. Pessoal, sem análise de solo não aplique calcário. Jonathan, mas me falaram que a cada 2 anos eu tenho que aplicar 2 toneladas por hectare. Olha só, se o solo tiver um poder de tamponamento mais alto, talvez não tenha problema nenhum, né? Aplicar 2 toneladas por hectare a cada 2 anos pode ser dinheiro jogado fora, só que é mais difícil de você ter problema, digamos assim, né? Aplicou calcário lá, não vai dar efeito nenhum, você não vai ver diferença nenhuma, meio que foi um dinheiro que você colocou ali e perdeu. É dinheiro, mas não afeta tanto ou diretamente a produtividade. Agora, solos um pouco mais arenosos, dependendo da dose, você pode alcalinizar, e aí alcalinizar é muito difícil, porque não tem o que fazer, né? Não tem um produto para você ter um pH lá, sei lá, chegou a 8. Não tem como baixar, é muito difícil. Você pode utilizar um enxofre elementar, por exemplo, um sulfato de amônio, tem essa capacidade também, mas não tem um produto específico para baixar pH. Muitas pessoas já me perguntaram, John, tem um produto para baixar pH? Não, né? Então, muito cuidado com isso. Aqui é uma foto, inclusive, de um produtor de pimentão que ele acabou aplicando calcário na dose de 1 kg por metro aqui, que deu praticamente 10 toneladas por hectare de calcário, e ele teve as plantas de pimentão com um desenvolvimento muito atrasado, né? Uma clara deficiência de micronutrientes. Inclusive, ele tinha uma outra área de pimentão que tinha um desenvolvimento menor. Essa aqui ficou mais atrasado justamente pelo calcário em excesso. Tomar cuidado com a aplicação do calcário, porque ele pode ser bastante prejudicial, muito prejudicial mesmo. Então, sem análise de solo, eu não recomendo que você faça aplicação de calcário. É muito barato fazer uma análise de solo para você ter um diagnóstico de exatamente o que o seu solo está precisando para você conseguir o melhor resultado. Beleza? Se você precisa da consultoria do canal AgroBrasil, aqui abaixo tem os links na descrição que você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Também deixe seu comentário aqui abaixo, compartilha toda aquela coisa que a gente sempre pede. Um forte abraço. Até o nosso próximo vídeo e tchau!